No final da década de 1970 e início da de 1980, um consórcio de grileiros intimamente ligados aos militares montou na divisa do Pará com o Maranhão uma fraude baseada em 5 cartas de sesmarias. Com o apoio das autoridades, os documentos de 5 fazendas, supostamente pertencentes a um grupo canadense que os devia. O escandaloso caso de grilagem ocorreu em Viseu, região nordeste do Pará, contra a ofensiva militar lançada pelos latifundiários, visando efetivar a grilagem das terras. Os camponeses do Vale do Rio Gurupi opuseram uma dura resistência contra um grupo paramilitar de 102 pistoleiros, armados com fuzis, helicópteros e o mais moderno arsenal de guerra da época, sob o comando do capitão James Vita Lopes. O primeiro camponês assassinado nessa guerra contra o povo foi Sebastião Mearim, do povoado Alegre. A partir desse assassinato, os homens do povoado se reuniram para discutir sua defesa. A partir desse grupo, surge uma figura ainda pouco conhecida fora da região, mas que sem dúvida se destaca entre as grandes lideranças camponesas do nosso país. Quintino Lira, o Quintino Gatilheiro, matador de cabra safado, como ele mesmo se dizia e provava. A alcunha de gatilheiro era em oposição direta à dos pistoleiros, pois, segundo ele, pistoleiro era quem matava em nome do latifúndio ladrão de terras, e gatilheiro era quem matava pelo povo. Sob o comando de Quintino, os camponeses organizaram uma autodefesa de mais de 50 homens regulares, chegando a 200 em alguns momentos. Conhecedores profundos das matas, os camponeses respondiam com táticas de guerrilhas. E durante sua luta estima-se que tenham sido mortos mais de 50 pistoleiros e grileiros. Os combates eram, em sua maioria, travados nas matas, onde os camponeses conseguiam mudar a desvantagem de forças em relação às poderosas armas dos grileiros, os emboscando em menores números, os fustigando quando corriam e se escondendo quando eles eram maioria. Em combate, apenas 3 camponeses foram assassinados, enquanto que do lado de lá, como já dito, mais de 50. As munições ou eram conquistadas em combate ou fornecidas pelo povo. A alimentação também vinha do trabalho do povo camponês. Derrotado o consórcio, então apela ao aparelho repressivo do velho Estado, usando do pavor dos militares ao povo organizado. 300 policiais militares mandados pelo então governador, Jader Barbalho, vão ao campo de batalha para pacificar a região, ou seja, garantir os direitos dos grileiros. Agora, com o apoio de Brasília e do governo estadual, a PM e os pistoleiros desatam uma brutal repressão sobre os camponeses e sua principal liderança, Quintino Gatilheiro. Dezenas são torturados, vários assassinados, mulheres são violentadas e todo tipo de crime de guerra é cometido. Numa das operações repressivas das quais Quintino logra escapar, a PM mata sua esposa e companheira, Antônia. Apesar da escalada da violência, a autodefesa camponesa permanece ativa, demonstrando contar com amplo apoio popular, mesmo depois de lançada a caçada contra o bandido Quintino. Exemplo marcante disso se dá quando Quintino incursiona com seus homens na sede do município de Viseu e é recebido com festa pela população. A repercussão do caso a nível nacional mobiliza o campo democrático a favor dos poceiros, capitaneado pelo apoio ativo do advogado e deputado comunista Paulo Fonteles. Manifestações populares em defesa do Poçoeiros ocorrem nas cidades de Belém e Viseu. Depois de ser caçado durante meses pela Polícia Militar do Estado do Pará e pistoleiros, Quintino é morto por tiros de fuzil em 4 de janeiro de 1985. Notícias dão conta de cerca de 70 policiais envolvidos na emboscada. O fato aconteceu na localidade de Vila Nova, em Ourém. Cercado, Quintino tentou fugir da casa de um compadre, onde se encontrava para uma festa, mas foi atingido por 2 balas disparadas às suas costas.
Uma das balas penetrou pelo lado direito do pescoço e a outra pela região dorsal esquerda. Uma multidão de poceiros foi para o cemitério de Capanema, a 147 quilômetros de Belém, para retirar e dar uma nova sepultura ao corpo de Quintino, enterrado às pressas pela polícia 3 dias antes. O caixão comprado pela polícia foi trocado por um modelo até mais simples e o cadáver levado nos braços para ser festejado nos povoados da mata. O cortejo de carros pequenos, ônibus e carroças passou por Santa Luzia, Japim e finalmente Viseu. Em cada ponto onde houvesse gente, o cortejo parava e os homens adentravam com o caixão trilhas e varadouros para que nenhum sitiante deixasse de fazer sua homenagem ao comandante. Em Viseu, onde Quintino havia desafiado uma juíza, a multidão desfilou com o caixão do fórum até o porto. O ataúde foi colocado num barco e levado a São José do Piriá. Lá, 2 dias e 180 quilômetros depois, o rei do cangaço do Guamá, como Quintino também se intitulava, foi sepultado à noite, dessa vez ao lado do pai, o migrante cearense Domingos, que ensinou ao filho a arte do gatilho ainda nos tempos de seca e tiroteio no Vale do Jaguaribe. Quintino se foi, mas passou imediatamente de homem a mito. Os camponeses diziam que ele se transformava em cachorro e logo aparecia para atacar os algozes. Os próprios pistoleiros e policiais, com medo, matavam todos os cachorros que viam por perto. Assim termina a saga de Quintino Gatilheiro, um misto de pistoleiro e justiceiro, mas que continua vivo no imaginário popular. Se inscreva no canal e deixe o like.